Eu quero que você entenda que o versículo que nós lemos, logo em seguida vai falar da história do samaritano, é um versículo que eu quero que você se atente na segunda parte do amar ao próximo. A gente olha para todos os dias sobre os nossos propósitos, sobre as nossas ações, a nossa percepção de fazer o que é de Deus, de fazer aquilo que Deus nos proporcionou. Mas toda vez que a gente tenta fazer algo bom sem estar com Deus, fazer algo bom sem estar debaixo das mãos de Deus, por mais que nossos conceitos, nossos valores sejam bons e a gente acha que está fazendo o que é certo, muitas das vezes se torna algo errado. E é complexo, é difícil de entender isso. Você para um carro, por exemplo, na rua, vai estacionar e está lá uma pessoa toda maltrapilha, toda esfarrapada, suja e te pede uma esmola. A primeira coisa que se vem à cabeça é você ajudar, porque aquela primeira impressão mexe contigo. E a gente pensa que dando R$10 vai estar ajudando o semelhante. Mas na verdade, você pode estar muito contribuindo para piorar a situação daquela pessoa. Você pode estar financiando mais uma participação da pessoa em continuar usando as drogas, ou continuar usando o álcool, ou continuando naquela vida. É um exemplo simples para você compreender que ajudar e amar o próximo sem a vontade, a presença, a direção, a visão de Deus é uma autodestruição. Uma autodestruição de fazer aquilo que Deus verdadeiramente quer. Perceber todos os dias na nossa vida que o próximo está ao nosso lado e nós tentamos fazer aquilo que é de melhor. Mas quando fazemos pela nossa própria vontade, pela própria força, pelo próprio ego de querer ajudar, nós destruímos parte de nós, não ajudamos o próximo e pioramos a situação. Amar o próximo é muito interessante quando Jesus fala que ele se coloca como amarás o próximo como a ti mesmo. E perceber que entender e ver que antes de amar o próximo, o amor próprio tem que existir, é fundamental na visão da experiência com Deus. Não tem como você ajudar uma pessoa sem estar bem, não tem como você ajudar uma pessoa se não fazer o mínimo da caminhada com Deus. Não tem como você olhar para o seu semelhante de igual modo e ajudá-lo, sem entender que o verdadeiro amor está da onde vem a fonte de todo o amor nessa terra, em Cristo Jesus, em Deus. Quando o versículo ele coloca aqui de amar a Deus acima de todas as coisas, ele coloca a prioridade e a intenção de amar a Deus em primeiro lugar. E quando você tem o segundo versículo, o segundo mandamento, que é amar o próximo como a ti mesmo, parece que te iguala você com a pessoa. E realmente você é igualado na questão de intensidade, de entender que você é tão igual quanto o seu semelhante, seu próximo. Só que há uma questão ainda fundamental, que é quando começa uma coisa, como termina a outra. Quando começa o verdadeiro exercício do amor e como exercitar esse amor. Porque no primeiro versículo, quando se trata de amar a Deus acima de todas as coisas, ele já parece ali logo a sequência do manual de como, quando, que ele fala justamente de todo o teu coração, de toda a sua força, de todo o entendimento. Já no versículo posterior, ele fala apenas como amar a ti mesmo.
Não dá os detalhes mais profundos disso, de como funciona. E muitas das vezes a pessoa não tem amor próprio e tenta amar o próximo. Porque ter um amor próprio, queridos, não é simplesmente ir no salão, se embelezar. Não é simplesmente você ir na academia. Não é simplesmente você querer viver uma vida saudável. O amor próprio começa em Deus. Começa a partir de você entender essa fonte, a sua essência, a sua natureza do que é o verdadeiro amor em Cristo Jesus. Você pode perceber que para entender isso tem a ver com a boa vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Tem a ver com os propósitos de Deus. Quem não conhece a história do samaritano? Levanta a mão, só para mim. Todos vocês conhecem. Para resumir, para a gente não perder tempo, eu quero que você olhe para a questão do samaritano, que ao final da história, ele deixa lá a pessoa que foi assaltada, em uma estalagem, deixa um dinheiro com a pessoa da hospedagem, paga todas as coisas e depois, o que ele faz? Quem lembra? Ele segue viagem. Não tem nada mais interessante de perceber que o samaritano, além de ele amar ao próximo, pagando, ajudando, ele exerce aqui um amor em si profundo, que é a busca a continuidade do seu propósito. Quando você entende, você enxerga que o amor de Deus que te completa nessa terra, que te faz ver o propósito, que faz entender que o propósito que Deus coloca no teu coração dia após dia é uma descoberta diária na busca da vontade dEle, faz entender que você consegue amar o próximo a partir do seu amor próprio. A partir de entender que você tem que cumprir o seu propósito com Deus, os seus desígnios. Por isso que quando a gente lê no final da história do bom samaritano, ele segue viagem. Porque ele poderia dedicar o resto da sua vida a cuidar daquela pessoa, mas ele ali estaria simplesmente amando mais a pessoa do que a si mesmo, porque o propósito dele estava à frente. Estava na continuidade que a viagem ia proporcionar. Qual é o propósito que Deus tem para com a sua vida? Qual é o propósito que Deus estabeleceu no seu coração? Entender isso é fundamental. Não sei se tem um outro slide aí. Passa aí para a gente dar continuidade. Entenda, queridos, que toda vez que você tentar fazer uma coisa, ser altruísta, fazer o bem, sem a vontade de Deus, você entra em uma autodestruição. Você destrói o propósito de Deus para a sua vida. Porque você acaba não entendendo e não cumprindo o que é amar, até amor próprio, para poder amar o próximo. Você jamais vai conseguir fazer coisas sem a vontade de Deus, sem o propósito de Deus. Não pense que você é algo nessa terra sem o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito interessante perceber o seguinte: quem ensinou, e aí se tiver um próximo slide pode passar, quem ensinou Adão a amar o próximo? Quem ensinou Adão a amar o próximo? Pense comigo. Muito interessante a gente pensar dessa forma. A Bíblia fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. É nesse momento que a gente percebe que quando somos criados à sua imagem e semelhança, e aí criado não é só físico, mas a gente pode entender como um pai que teve um filho de criação e criou
sobre os princípios e valores, gerando nele a sua imagem e semelhança de pensamento, de ideias. Da mesma forma, Deus criou Adão nesse princípio, nessa experiência, não só na teoria, não só na educação formal, como muitos olham por aí e valorizam, mas na experiência de pai e filho presente, na experiência de Deus e ser humano presente. É daí que a gente entende como e quando e a intensidade, a maneira de descobrir esses propósitos com valores, que é amar o próximo. Ao ponto que logo em seguida, Adão vai falar sobre a sua mulher, que ela é carne da sua carne, porque ele entendeu como amar o próximo. E como ele iria amar o seu próximo? Quando ele entende que ele é carne da mesma carne. São princípios que lá dentro de Gênesis começa a surgir, independentemente de outro período da humanidade. Está na nossa essência entender essa dinâmica. Perceber isso faz entender. Para você aprender a amar, você precisa entender as prioridades do amor. Qual é a dinâmica disso tudo? A dinâmica é, primeiro Deus acima de todas as coisas. Jesus vai falar sobre isso. Aquele que ama o pai, ou a esposa, ou o filho mais do que a mim, não é digno de mim. A palavra de Deus é muito bem clara sobre isso. Amarás de toda a sua força, de todo entendimento. Quando você começa a entender isso, isso não exclui o seu amor ao próximo, isso não diminui. É simplesmente você consegue absorver a experiência de que é um amor profundo. Não só um amor de sentimento, mas um amor de sacrifício, um amor de compromisso, um amor de aliança, como nós mencionamos na aula do impacto. Um amor puro e genuíno, um amor gracioso. É por esse amor que nós vivemos, nós nascemos, nós morremos, é por esse amor. E é a partir dessa fonte inesgotável de graça, de amor, de poder, é que nós aprendemos a ter o amor próprio. É nesse momento que você descobre, nesse relacionamento íntimo com Deus, de amor com Ele, que você percebe o seu propósito, descobrindo o valor das coisas de Deus, o seu valor em Cristo, o seu valor próprio, o seu valor de destino que Ele nos proporciona. Quando você descobre isso, você passa a ter um amor próprio, você passa a se amar de tal maneira que você consegue amar o seu próximo. Você consegue exercitar verdadeiramente o amor. Não o amor de falsidade como o mundo constrói por aí. Ou amor superficial, de apenas sentimentos e emoções. Ou um amor simplesmente de conveniência, onde tem um compromisso ali, mas porque tem conveniência. O verdadeiro amor, ele é sacrificial. O verdadeiro amor, ele é único, genuíno. Que é um pouco do que a gente começou a falar sobre altruísmo. Tem a perspectiva de se sacrificar. Mas sacrifício de tolo é aquele que faz pela própria vontade e não compreende o destino e o propósito do sacrifício. Lá no profeta Samuel vai mencionar sobre isso. Quando ele menciona a Saul, sacrifício de tolo, um sacrifício vazio. E quando você ama o próximo mais do que a ti mesmo, você está cometendo um sacrifício de tolo, porque é justamente aí que se torna vazio o sacrifício. Se torna vazio esse amor. Se torna um amor sem o amor de Deus. Entenda, queridos, que essa dinâmica, essa percepção é fundamental para entender qual o propósito do samaritano, como nós falamos. Não sabemos, pois ele segue viagem. E esse trecho eu quero que você perceba que é justamente quando você descobre o propósito da sua vida,
quando você entende e vive esse propósito, você consegue ter esse amor para amar o próximo. É fundamental de olhar cada trecho da sua vida. Ah, pastor, mas eu não descobri qual é o meu propósito. Todos nós temos um propósito específico nessa terra. Tem pessoas que, uma vez eu conversei com uma pessoa, até um parente, que ele não acreditava em propósito de Deus específico. Deus tem um propósito para a humanidade, para o ser humano. E eu fiquei assim, não é bem assim. Pô. Se fosse assim, a gente seria um produto, né? E não um ser humano. Seria mais um produto em série. Produto série não importa, né? É um objetivo daquele produto e pronto. Mas não, todos nós somos singulares para Deus. Nós não somos um número de CPF. Se cada um é singular, se cada um Deus tem um valor específico, Ele também nos dá um propósito específico. Ah, pastor, mas tem pessoas que passam a vida toda e não sabem o seu propósito, ou não descobriu, ou não consegue descobrir. E é verdade, queridos. A verdade é que você caminha na direção de Deus e vai descobrindo esse propósito. E muitas das vezes é difícil compreender a vontade de Deus, os desígnios. Porque muitas das vezes não é os seus planos, não é o seu ideal, mas aquilo que Deus constrói na sua vida. E se você olhar bem, o mínimo do propósito Deus revela para você. Quem é mãe aí, levanta a mão. Vamos ver. Dorme não, hein? Quem é pai, levanta a mão. 1, 2, tem pouquinho. Parece uma coisa simples. Mãe, pai, ou marido, esposo, filhos. Mas se você é um marido, por exemplo, está aí um propósito a ser concluído. Se você é um pai, um propósito, uma responsabilidade, porque filho, família, são criações e projeto de Deus. Se você tem uma empresa, um negócio e é patrão, você tem uma responsabilidade de aquele negócio estar de acordo com os princípios de Deus. Outra parte do propósito está ali de Deus na sua vida. Se você tem uma educação, como os músicos que tocam aqui, uma formação musical e conhecimento, que foi incorporado na personalidade, no jeito, no conhecimento, mais um traço da sua vida que está vinculado ao propósito. Aquilo que você ama, que é apaixonado pela vida, vai proporcionar você enxergar detalhes do propósito de Deus. Então descubra esse propósito, porque você vai descobrir um amor próprio, único, diferente do que o mundo tenta oferecer aí. Pode seguir o slide. E por isso, queridos, que eu quero que você abra aí em Romanos 12. Deixa aberto em Romanos 12. Versículo 2. Pode voltar para o slide, eu vou ler rápido com o pessoal. Antes de lermos, eu botei assim: você precisa aprender a ser o seu próprio terapeuta. Autoanálise, autoexame e renovação da sua mente. Queridos, nós sabemos que vivemos num século onde que a terapia é o maior sucesso aí. Dia após dia o povo procura terapeuta, psicólogo. Num mundo tão doente, é a profissão do século, né? Mas a verdade é que a terapia e os processos, é claro que os profissionais eles têm as técnicas, têm um conhecimento mais aprofundado, mas o exercício dos principais pontos que tem numa terapia, ela é exercida desde os séculos antigos, desde o tempo antigo. A palavra de Deus nos proporciona isso, pequenos detalhes, e não querendo desmerecer o trabalho desses profissionais que têm um conhecimento, que estudaram, mas a verdade é que pequenas coisas que você pode trabalhar na terapia
do dia a dia, também você pode exercer e é até recomendado por Deus. Vamos ler Romanos 12, 2, você vai entender. Diz assim: rogo-vos, pois, pela misericórdia. Versículo 2: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimentais quais seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, igual modo, lá em Coríntios, que eu não preciso abrir, mas se quiser anotar, ele fala da autoanálise. Aqui é renovação da sua mente. Entenda, queridos, que quando você faz uma autoanálise, ou conversa com você, ou faz uma análise da sua vida, ou conversa com o seu eu interior, você está fazendo pequenos exercícios de terapia, pequenos exercícios de analisar a sua dor e o seu sofrimento. Porque existe muitas das vezes momentos em que você não quer tocar em determinados assuntos, determinados pontos, não quer enfrentar certas situações, certos momentos difíceis, que é rodeado por trevas e escuridão. E se não fizer isso, esse mundo, essas trevas irão te sucumbir. E é justamente nesse momento onde você faz a autoanálise, onde você renova a sua mente, percebendo, analisando, enxergando, conversando com você mesmo, é que você descobre o verdadeiro amor, o verdadeiro valor. Perseverar nesse entendimento só é construído quando, em primeiro lugar, você conversa com Deus. Em primeiro lugar, você faz a oração a Deus, sendo sincero e colocando e demonstrando tudo aquilo que você está no seu coração, na sua vida. Quando você faz isso, que é o maior momento de sinceridade, que é um dos elementos fundamentais para a oração, a sinceridade, você começa a enxergar quem você é diante de Deus. E quando você enxerga quem você é diante de Deus, você tem uma luz, uma iluminação de tudo que precisa ser corrigido, renovado, reestruturado. Quando você começa a entender que após a sua oração diante de Deus, você consegue enxergar os seus defeitos, as suas dificuldades, as suas mazelas, a sua dor, as coisas que precisam ser superadas dia após dia, você consegue viver e ser a pessoa que está tratando de si mesmo. Porque se você não tratar de si mesmo, quem tratará? Se você não tiver um amor para consigo mesmo, quem poderá dar valor? Por isso que é nele, através dele, nós compreendemos o valor único do ser humano, o valor essencial. Quando a Bíblia fala, e é muito interessante que essa questão de 1 Coríntios 11, 28, não precisa abrir, ele trata do autoexame no momento mais profundo e importante da nossa vida, que é a Santa Ceia, onde a presença real de Cristo Jesus se faz presente, onde que o pão e o corpo em Cristo Jesus não é meramente algo simbólico, mas algo real através da fé. Algo que se torna a presença do Cristo Jesus diante de você. E diante do próprio Deus poderoso, você faz o maior de todos os exercícios mentais que você pode fazer, que é a autoanálise, o autoexame. Aqui trata-se do único requisito para você poder participar da ceia do Senhor. É um momento de terapia única, você e Deus. Sentado no divã espiritual. Só com Ele você consegue entender as maiores dores que você possa imaginar do seu coração. Só através com Ele você possa superar as dificuldades que os seus pecados muitas das vezes te impedem de avançar. É através dele, para ele. Entenda, queridos, que essa prioridade de sequência de amar a Deus acima de todas as coisas, experimentar esse amor a Deus, amando, tendo amor próprio,
proporciona você amar o seu próximo. Essa dinâmica, ela é exercida de uma maneira única. Abre aí em Salmos 23 também. Acho que todos vocês conhecem o versículo de Salmos, o capítulo Salmo 23. Mas eu quero que você se atente ao versículo 4. A gente vai ler ele rápido. Eu sei que é um dos capítulos de Salmos, a maioria que vocês conhecem. Mas eu quero que você... Meu Deus. Eu quero que você reflita bastante nesse versículo 4 como algo prático e algo real. Muitas das coisas da palavra de Deus, ela é por metáforas, e a gente compreende, né, a ideia, mas fica difícil muitas das vezes na aplicação da realidade. Diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de águas de descanso, refrigera minha alma e guia pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome. Versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. A gente vive, as pessoas, na medida da sua vida, você vai ter dificuldades, ter dores, mas você muitas das vezes não enxerga as dores, os momentos difíceis, os momentos tenebrosos, como um vale da sombra da morte. E é justamente nesse momento que eu quero que você entenda, enxergue, tenha uma visão e aplicação disso. O mundo, ele vai te cercar com diversas experiências ruins. E o seu cérebro, ele tende a gravar essas experiências, construir essas experiências ruins ao longo da vida. E muitas das vezes, para poupar tempo, economizar energia, aquilo vai se enraizando dentro de você. De tal maneira que você se encontra muitas das vezes num vale da sombra da morte, onde os seus pensamentos criam uma realidade, onde a realidade realmente é sombria, juntamente com os seus pensamentos, te cercando e te levando à morte, à destruição. Por isso que existe nesse século que nós vivemos, tanta ansiedade, depressão. Nada mais é do que excesso de pensamentos te cercando o seu eu, te cercando o teu amor próprio, tentando destruir o seu valor diante de Deus. E é justamente no vale da sombra da morte que o inimigo se faz presente, que a morte não só é física, mas é emocional, é espiritual, te cerca de todos os lados. Só que o versículo trata disso como um local, como um vale. E da mesma maneira, esse vale é apenas uma passagem na sua vida. Deus nunca criou um ser humano e colocou ele no vale da sombra da morte. Deus criou o homem e colocou no paraíso. Então todo esse vale da sombra da morte é apenas um trecho, apenas um caminho. É apenas um local onde que se passa. Justamente enxergar isso é fundamental, que é apenas uma passagem. E para você entender
como é que é essa passagem? É o mesmo ponto de vista de entender a vida como uma viagem, uma caminhada, uma trajetória, onde seu destino não é lá. Da mesma maneira que essa caminhada você vai dia após dia, seguindo passo atrás de outro, passos de fé. Da mesma maneira você constrói, exercendo aquilo que nós mencionamos anteriormente, sobre a autoanálise, sobre renovar a sua mente, dentro dos princípios e valores de Deus, a começar a amar a Deus em cima de todas as coisas e a si mesmo para amar o próximo. Quando você faz esse autoanálise, esse exercício dia após dia, você passa pela sombra da morte, tendo a vitória do outro lado. Você passa pelas dificuldades, enxergando a vitória em Cristo Jesus, da luz do amanhã, da luz da graça de Deus. Entenda, queridos, que é nele, por ele, que nós percebemos esse poder extraordinário. Se eu perguntar nessa manhã, qual é o momento, o horário, onde mais brilha o sol? Quem acha que é meio-dia? Levanta a mão. Faz um exercício aqui. Quem acha meio-dia? 1, 2, 3, 4. Meio-dia, o momento que o sol mais brilha é qual? Meio-dia? Meio-dia. Quem acha que é, de repente, sei lá, 1h, ou então 11, um pouquinho mais antes de meio-dia? Quem acha? 1h? 11 horas, mais ou menos, o sol tá... Quem acha que é algum outro horário, em algum outro país na Terra, acha que é 2 horas? Queridos, o momento onde que o sol mais brilha é no nascer do sol, porque antes disso é só trevas. Esse é o momento. E por que eu estou mencionando isso? É que no momento mais difícil da sua vida, mais tenebroso, é que vai ocorrer o milagre da luz de Deus. É nesse momento que a sombra da morte, o vale da sombra da morte, se torna passageiro. Quando você entende que os momentos mais difíceis superados se tornam os melhores milagres e os maiores milagres na sua vida. Tem pessoas que são curadas de alguma enfermidade, alguma dor, mas muitas das vezes essa dor, essa enfermidade, essa dificuldade não foi tão maravilhoso, mediante, às vezes, de uma coisa muito mais simples da sua vida, que limitou você por anos, que aprisionou, escravizou a sua vida por anos. Como eu já falei na aula do impacto algumas vezes, às vezes o maior milagre não é necessariamente a cura, de repente, de uma cegueira, ou da pessoa paralítica, ou algo assim. O maior milagre é você ter encontro com Deus e ver o seu propósito, enxergar a luz do Senhor sobre o seu destino, sobre a graça que Deus te dá. É muito interessante porque tem um caso onde o fundador da Igreja Nova Vida, quando veio para o Brasil, fazia oração, fazia os milagres, era poderosa muitas das vezes a sua mensagem. E uma vez ele estava pregando sobre fé, e no meio do culto, numa igreja grande, lá no finalzinho tinha uma paralítica, e ele pregando, apenas pregando sobre fé, a pessoa na cadeira de rodas se levanta e ela é curada. Aquilo foi um momento extraordinário, porque todos os diáconos, as pessoas que conheciam, começaram a ver a pessoa com aquelas pernas fininhas, saindo da cadeira de roda e andando, através apenas da pregação da palavra de Deus. O povo começou a glorificar o nome do Senhor, a emoção, a graça tomou conta daquele culto. O bispo encerrou a pregação, dando graças a Deus naquele momento, para aquele milagre. E foi um momento extraordinário. No entanto, meses depois, ou algum tempo depois, a mesma pessoa que foi curada da paralisia nas pernas estava no mundo pulando carnaval. E eu pergunto,
Será que esse milagre teve algum valor real mediante ao seu destino, à sua salvação? Mediante a vontade boa, perfeita de Deus? Entender isso é enxergar o que Deus quer para a sua vida. Olhar e renovar o exercício diário é fundamental para entender os valores que são de Deus, que são divinos. Os 2 maiores mandamentos de amar a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo, não está revelando, mostrando algum milagre, algum prodígio. Não está algo poderoso, no sentido de manifestação sobrenatural. Não. É simplesmente a coisa mais simples que a gente pode exercer na terra. Não estamos falando de querer fazer coisas extraordinárias para o próximo. Estamos falando para o próximo no sentido de pessoas aí fora, mas no sentido de aquelas pessoas que você convive. Jesus nunca saiu daquela região da Judéia e Samaria e Jerusalém. O máximo que ele foi foram as pessoas próximas dele naquela região, em curar, em amar, em obedecer à vontade de Deus. E, no entanto, o seu propósito alcançou toda a terra. No entanto, o seu propósito alcançou a história da humanidade, mudando o destino de muitos. Esse é o nosso exemplo, esse é o propósito da nossa vida. Entender que as pessoas que nos cercam podem e devem receber o amor que Deus colocou no nosso coração. Pode passar o próximo slide? Eu botei aqui algumas coisas que possam te ajudar. É muito interessante a gente perceber quando Jesus fala na passagem final da sua vida: por que me desamparaste? Cristo Jesus, tão igual, semelhante à nossa vida, passou pelas mesmas dores, o mesmo vale da sombra da morte. Nesse momento, ele pergunta: Senhor, por que me desamparaste? E é justamente você entender que, da mesma maneira que Cristo, naquele momento de dor e sofrimento, como todos nós passamos dor e sofrimento, Cristo deixou e cumpriu a vontade de Deus. E é muito interessante que, se você for olhar a história real de Jesus de uma maneira simbólica, é claro que é muito mais do que simbólico, é algo real e poderoso, tanto nas nossas vidas, no dia a dia, quanto no sobrenatural. Mas você olhar com alguns traços simbólicos, é muito interessante de enxergar que Deus deixou a velha natureza do corpo, das coisas materiais, da sua limitação nesse momento difícil e sombrio. E porque em Cristo Jesus ele cumpriu o propósito, exerceu a autoanálise, entendeu o seu propósito, o seu destino, e cumpriu etapa por etapa da sua vida, ele conseguiu fazer da vontade de Deus de uma maneira tão plena, ao ponto da sua ressurreição, ao ponto que, após a sua morte, após carregar a sua cruz, ele encontrou a ressurreição. Quando você entende que, quando você trabalha o seu psicológico, quando você exerce seu amor próprio, quando você supera o vale da sombra da morte, percebendo que, exercitando o amor próprio, não, eu vou conseguir, não, eu tenho valor, não, esse pensamento maligno sai daqui, pensamentos de suicídio, pensamentos de vingança, pensamentos destrutivos, muitas das vezes construído pelas decisões de amar muitas das vezes o próximo mais do que a si mesmo. Quando esses pensamentos que começam a te cercar, te começar a puxar para baixo, lembra de fazer esse exercício. Qual é o exercício? Da autoanálise, do amor próprio, de entender que Deus te ama e você pelo menos tem que se amar porque Deus te ama. Esses pontos
são cruciais para entender que após o vale da sombra da morte, após esse momento tenebroso e sombrio da sua vida, você renasce de novo. Você é uma nova pessoa, porque acaba renovando a sua mente. Você passa a ter uma pessoa mais forte, resistente, madura sobre as diversidades da vida. E só através dele você consegue entender isso. Porque se você não entender que para exercitar o amor próprio, você precisa do amor de Deus, nada você vai conseguir. É por ele, através dele, que você aprende a amar o próximo e amar a si mesmo. Perceba que existe, desse ponto de vista, essas 3 etapas. O vale da sombra da morte, perseverar nesse mundo sombrio, carregar a sua cruz ou matar o seu ego e renovar a sua mente. Exercício após exercício. Você começa fazendo nas orações em Deus, que é o momento que você tem de maior sinceridade, e começa a perceber que nas orações que você faz diante de Deus, você descobre a vontade do Pai, você descobre o coração de Deus, o que Ele deseja, o que Ele quer. Da mesma maneira, você consegue enxergar para dentro de si e ver a semelhança do Altíssimo, porque Deus criou você à sua imagem e semelhança. E cumprir, e com todos os propósitos e destino que Deus tem preparado para nós, cumprir a vontade de Deus é a peça fundamental. Descobrir essa caminhada em Cristo Jesus é o que nos faz enxergar o nosso amanhã. Entender que a prioridade da sua vida é o propósito de Deus. Que o seu olhar passa a enxergar isso de tal maneira que começa você amando a Deus acima de todas as coisas. Descobrindo essa vontade de Deus, os valores que Deus te proporciona. Descobrindo o que Deus ama, que em primeiro lugar é você, ao ponto de dar o seu filho unigênito. Entender que aquilo que Deus ama, aquilo que Deus quer, aquilo que Deus compreende, vai te fazer você descobrir detalhe por detalhe da sua vida. E que você é peça fundamental, personagem fundamental da história da sua vida. Não há outro. E ele está ao seu lado. Na medida que você vai descobrindo, você vai identificando, você vai exercendo, você consegue perceber que por mais a nossa natureza limitada, por mais que a nossa mente, a nossa psique registre momentos difíceis, esses momentos não vão te impedir de superar e vencer novos obstáculos. Quando você compreende como o apóstolo Paulo, ou Pedro, ou os outros homens, que estavam felizes pela graça de Deus em momentos tão difíceis, que se torna incompreensível isso, é que faz aprender que eles estavam num nível de exercício mental, de entender a vontade de Deus, com a ajuda de Deus, muito maior do que qualquer outro homem do dia a dia. Eles tinham uma paz, uma alegria em meio ao caos, em meio à prisão, em meio às adversidades, porque eles compreendiam a verdadeira liberdade, o verdadeiro amor próprio, eles compreendiam o seu valor diante de Deus nessa terra, no seu destino, que isso vale muito mais do que as mensagens desse mundo construídas pelas redes sociais, pelas experiências diversas, em relacionamentos diversos, em relacionamentos até mesmo de empreendimento, de vida, ou comercial. Quando você percebe que a sua experiência de ver a alegria simples no propósito de Deus se cumprindo,
Você percebe que existem valores muito maior do que o mundo constrói. A começar com o amor próprio diante de Deus. E por isso, queridos, que eu quero que você veja aqui no final daquela história que a gente mencionou aqui do bom samaritano. Mostra muito interessante que teve sacerdote, teve o levita e aquele que era para os judeus um homem mais desprezado. Ele cumpriu a vontade de Deus. Talvez você não consiga se enxergar de tal maneira com o título de sacerdote, de levita ou de alguma posição que a sociedade muitas das vezes valoriza. Mas saber que quem você é diante de Deus, entendendo que você está passando nessa terra, enxergar que você tem um propósito na sua viagem, como o samaritano, que ele estava de passagem, como tantos os outros, entender que você amar ao próximo, entendendo que mesmo amando o próximo, você não vai abrir mão do seu propósito com Deus, do seu destino, e que aquele homem caído que foi ajudado faz parte da caminhada, da jornada, mas que não vai impedir de você cumprir o propósito de Deus, é que faz você entender como e quando e de que maneira a vontade de Deus se manifesta na sua vida. Por isso que eu gostaria de ficar de pé, os músicos podem voltar. Eu quero que você, nesse momento, enxergue que, em primeiro lugar, Deus é o maior terapeuta. Quem já ouviu? Tem um livro aí, se eu não me engano, nunca li não, mas eu achei interessante o título. Jesus, o maior psicólogo. Não sei se existe, mas eu tive a impressão que... E a verdade é que Jesus realmente é o nosso maior psicólogo. E que nos ensina a cada um a cuidar de si mesmo, a cuidar do seu coração. Então, nessa manhã, que você possa se colocar diante de Deus para exercitar esse amor único. Esse amor, enxergar o valor em Cristo Jesus. No coração de Deus, você está com um valor único e singular. Toda vez que você vem para a casa do Senhor, toda vez que você se dedica em compromisso com Ele, você faz uma aliança. Mas muitas das vezes nós somos falhos e nós muitas das vezes quebramos essa aliança, muitas das vezes nós falhamos com o compromisso. Mas na medida que nós se esforçamos dia após dia, Ele mostra que o compromisso com Ele não é apenas o compromisso religioso. E o compromisso com Ele é um compromisso pessoal. Da mesma maneira que um pai tem um compromisso de cuidar do seu filho, o marido um compromisso de cuidar da sua esposa, da mesma maneira, Deus tem um compromisso de cuidar de você. E quando você entende que isso é uma aliança que você faz com Deus, uma aliança, um compromisso único com Ele, e você descobre que Ele cuida de você, cuida do seu coração, da sua vida, você você aprende a cuidar de si. Porque se Ele cuida de você, Ele também ensina você a cuidar de si mesmo. Qual é o pai que não quer ver o seu filho se desenvolvendo, crescendo, assumindo os compromissos da vida, aprendendo o que é melhor da vida, a crescer, a sobreviver, a vencer? Da mesma maneira, Deus Todo-Poderoso, dia após dia, quer isso para você nessa manhã. Então entenda que toda vez que você tem um compromisso de amar a Deus acima de todas as coisas, você também tem um compromisso único com a sua vida espiritual. A vida espiritual é única e singular. Ninguém pode fazer aquilo que Deus determinou para você fazer.
para você escolher as decisões certas do seu destino, do seu propósito. Deus não vai fazer aquilo que Ele entregou para você fazer, para você decidir. A começar com a aceitação a Cristo Jesus, depois em seguida um compromisso mais profundo no batismo nas águas, na obra e descobrir os seus dons e talentos na caminhada, às vezes no ND, às vezes no evento da igreja. Quando você vai caminhando e caminhando com Deus, você vai descobrindo que você não está fazendo apenas a vontade dEle, mas você está tendo um amor próprio para a sua vida. Não abra mão do amor de Deus para com você. Amém? Vamos orar e louvar a Deus em nome de Jesus.